Fala pessoal, beleza? Thiago que tá falando. Bora fazer aí mais um vídeo de fechamento. Dar uma olhada no dólar, no índice, que pode esperar para amanhã. Que o negócio tá feio, hein? Hoje, em geral, todas as bolsas fecharam em forte queda, né? Algumas não tantas, mas todas no vermelho. E a gente tem o que é mais preocupante aqui, um índice do VIX, né? Com 30% de alta, né? Então, um índice do medo realmente muito forte. Talvez essa queda que a gente teve aí durante a tarde não tenha representado o real medo da bolsa ainda, né? Quem acompanha os vídeos de fechamento sabe que a gente estava estudando, né, esse teste na 116 mil, que se perdesse essa região, o mercado podia dar uma azedada, né? Já perdeu, tem o volume. Os OBVs também a gente vem analisando, eles ainda nem sequer recuaram para um pullback para depois continuar caindo, né? Por enquanto ele alarma queda contínua, né? A gente teve aí 4, praticamente 5 dias de queda aí seguido. Provavelmente amanhã a gente vai ver o sexto dia, tá? E uma tendência que seria mais curto prazo, de repente o pullback que a gente está esperando também segue caindo, tá? Então, por enquanto, sem fôlego para o índice. Da mesma forma que no dólar, vem rompendo topo atrás de topo. O OBV já atingiu o topo anterior, isso me mostra uma intenção para buscar o 520 novamente. Né? A gente está bastante abaixo ali do que já foi recentemente, quando o BV estava nessas alturas, cerca de 100 pontos abaixo. Então amanhã a gente pode ver um movimento de dólar um pouco mais forte, principalmente porque a gente tem um inside bar aqui, né? O topos e fundos desse candle está contido pelo candle anterior. Né? A gente está sendo suportado aqui pela média de 20. De repente amanhã a gente já pode ver uma explosão muito forte, se isso já não tiver no gap. Né? De repente abrir um gap aí com 50, 60 pontos, não vou achar estranho. Enfim, vamos lá dar uma analisada aqui nos 5 minutos. Vamos falar do dólar. Eu vou esticar a tela, tá, gente? Porque o notebook, esse aqui, notebook aqui é pequenininho. Aí fica até a gente ter uma visão um pouquinho melhor. A gente analisa um por um. Vou traçar minha FIBO, topos e fundos. A gente já tem as retrações 77 e 414. Região que foi bastante respeitada. Quem usou elas para fazer trades no dia de hoje se deu bem. Tá? O mercado abriu aí com gap de alta, né? Médias para cima. Seu primeiro movimento foi de queda, tá? Primeiramente a gente veio testar aqui, ó, a gente bateu acho que no 7,5, né? 2 pontos aí da região do 7,7. A um ponto a gente chegou a bater, tá? Da retração, uma ponta de um ponto que você vai deixar de fazer, né? Veio testar a retração de 77 e voltou a cair, né? Fez um pullback lá na média de 9, né? Veio até testar a média de 20, foi uma queda forte. Caiu 25 pontos no mesmo candle, tá? Primeiro teste, depois que rompido, né, a retração de 61, o esperado é que a gente busque o 16, né? Claro que não necessariamente de uma forma, não necessariamente em linha reta, né? Até porque até com as bandas de Bollinger a gente já estava aí um pouco distorcido, né? A gente estava bem afastado das médias, 30, 40 pontos da média, então provavelmente a gente ia ver um dólar mais vencedor, mais altista, porém, né, ele estava tão afastado, tão distorcido que dificilmente ele iria em linha reta. Tanto que o mercado resolveu consolidar, né, esperou, até chegamos a perder um pouco as médias, mas em nenhum momento ela aponta para baixo, ela sempre segue ascendente, até que, né, faz um topo duplo, inverte a situação. Nesse mesmo momento o índice dispara, né, de fundo vai para o topo, é um movimento bem estranho, depois volta tudo ao normal, o dólar volta a subir e atinge o alvo 16, tá? Retração de 38, rompeu 61, busca 38. Sem ignorar a média de 200 que vinha descendente, tá? Passou reto por ela, atingiu ali a retração de 38, depois o mercado, né, se não tem força para romper para buscar fundo, né, a tendência é voltar para o fundo, que seria a retração novamente de 61. E aí o mercado ficou consolidado praticamente o resto do dia, né? Entre a retração de 61 e 38, ficou brincando de zigue-zague. Mercado totalmente consolidado e fechou dentro, tá? As médias seguem ascendente, né? Tivemos aí um fechamento um pouco altista em relação, né, aos últimos movimentos. Dá para ver, dá para visualizar aqui uma bandeira de baixa, porém, tá vendo o contexto em geral, eu não acredito, tá? Acho que sim, era só uma super tendência aqui de alta, o mercado está tão forte, né, que nem sequer ele recuou, não perdeu média de 20 em nenhum momento durante o final do pregão. Tá? Possivelmente amanhã a gente já vai abrir com gap de alta, superando 416, que me faz acreditar que pode voltar lá para o 480. Tá? Rompendo 480, gente, nosso próximo alvo passa a ser, tá, o último topo, 520. Acredito que se o dólar romper esse 480, pode subir mais 40 pontinhos tranquilamente aí para buscar o topo anterior, se não romper, tá? Sim, minha visão para o dólar neste momento é bastante altista.
Não estava acreditando até hoje. Porém, né, o que aconteceu com o índice, o que aconteceu com o VIX, já começou a definir um pouco, né? O mercado que estava bastante consolidado e indefinido, hoje começou a mostrar um pouco do que ele está querendo, tá? Então acredito sim num dólar mais altista. Em todo caso, se o dólar abrir com gap de baixa, perdendo a média de 20 aqui, nosso alvo vai passar a ser o 377 novamente, tá? Por que eu não estou refazendo a retração? Porque a gente está atuando dentro da mesma range, então eu não preciso, não tenho a necessidade de traçar uma nova FIBO. Se alguém quiser, fique à vontade, né? Vai trabalhar com duas fibras de retração. Eu acho um pouco mais complicado. Como esses pontos já se mostraram bastante respeitados, né? Ó, respeitou na parte de manhã, caiu, depois rompeu, foi embora. Respeitou, 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 respeitou. Então, se a gente está vendo, né, que o ponto está funcionando, não tem por que a gente alterar, tá? Então, esses são os pontos aí para o dólar, rapidamente. A gente acabou de romper a média de 200, a gente já está bem afastada dela. Normal seria fazer um pullback, mas a tendência de o dólar está tão alto. Ah, não é tanto ponto não, gente, é 30 pontos só, achei que era mais. Tá? Mas a gente acabou de romper a média de 200, possivelmente amanhã a gente vai ter uma alta muito forte, e até mesmo amanhã, talvez no final do pregão, quem sabe, a gente consegue ver um dólar um pouco mais recuado, né, para voltar para a média de 200, porque considerando hoje, né, a partir das 4 da tarde ele já começou a se afastar da 200, provavelmente amanhã na parte da manhã a gente vai ver uma disparada desse dólar, eu acredito, né? Mas essa é só a minha opinião, de repente amanhã o dólar com gap de baixo perde os 200 aí, eu tô falando besteira, tá? A tendência de sempre que a gente está na média de 200 é se afastar. Então, como a gente acabou de se afastar e eu estou vendo uma força tão poderosa no dólar e no índice, acredito que a gente vai continuar se afastando bastante ainda. De repente, a gente só vai testar a média de 200 na sexta-feira, tá? Enfim, é isso, tá? Vamos ficar ligado aí. Abrindo com gap de baixa, busca retração de 61 lá no 77, busca média de 200 também, tá? Um suporte duplo. Mas provavelmente acredito que se a gente abrir com gap de alta, rompendo o topo de hoje, possivelmente a gente busca o 480 e o 520 respectivamente. Se o mercado der algum alvo um pouco mais curto durante essa pernada, né, a gente vai ver só amanhã durante o mercado na sala ao vivo, beleza? É uma alta de 60 pontos aí, não é tão significativa aí pro jeito que o dólar tem andado ultimamente. Beleza? Já o índice, ó, como a gente falou agora há pouco, tá? O OBV no diário segue descendente, segue caindo forte. Nos 60 minutos que a gente poderia prever um recuo, pelo menos na forma como ele fechou, também não mostra nada, não mostra fôlego. Inclusive, a gente está com o ABV mais baixo, enquanto o preço ainda não está no mais baixo possível. Então, já me diz aí que o mercado tem uma leve distorção, uma divergência de baixa. A gente pode ver o índice também dando uma porradinha para baixo um pouco mais forte, tá? Esse aqui foi 114, é o alvo que eu tracei na parte da manhã, tá? Projetei esse alvo de espelhamento porque a gente não tinha pivô, né, para trabalhar antes do mercado abrir, a gente não tem nada. Então eu espelhei esse movimento. O alvo acabou não sendo atingido, fiquei até surpreso, tá? Achei que realmente poderia chegar lá perto, dos 114 mil. Muito provavelmente amanhã a gente vai ver esse alvo sendo atingido ou até rompendo, tá? De repente a gente vê o próximo alvo, tá? Se rompeu 114, o próximo alvo lá em 112.800, tá? Vai ficar interessante se o mercado chegar lá. Vai ser uma distorção bastante forte, mas vamos ficar de olho, tá? Para mim, esses são os alvos do índice. Lembrando que são alvos no diário, não necessariamente vão chegar amanhã ou sexta-feira, né? Alvo que pode demorar um pouco mais. Mas, de novo, né? Pelo jeito que o mercado está andando, né? Pelo jeito que a tendência está forte, andando 3 mil pontos por dia aí, não duvido nada, tá? Então, vamos aí para os 5 minutos. Eu vou apagar por enquanto essa projeção e a gente estuda as retrações para amanhã. Como a gente fechou fora da range do candle anterior, a gente traça de novo. Como é um candle de queda, tá de baixo para cima, mas tem que lembrar que não muda nada. Tá? As retrações elas são simétricas. O que muda só é mais o visual para você falar para uma pessoa como referência, né? De resto não muda nada. Tá lá. O mercado abriu aí com um ligeiro gap de baixa. Seu primeiro movimento é consolidado até que ele arma um pivôzinho de alta, né? Rompendo essa consolidação. O mercado consolida mais uma vez e quando a gente toca na média, quando a média finalmente chega no preço, ele vai embora ativando um Power Breakout, tá? Power Breakout na compra, rompendo esse topo aqui, com stop aqui embaixo, com essa cutucada. Aí deixa eu ver o stop aqui. Um stop de 300 pontos.
Alvo de 1 para 1 pelo menos, aí alvo atingido. Se tivesse rompido, até rompeu o topo anterior, né, dando a entender que o índice podia subir um pouco mais. Tá, a gente já tinha, a gente já tinha até traçado um alvo de FIBO para buscar os 116.700, tá? De fato ele quase chegou, né? Faltou um pouquinho ainda. Faltou 80 pontos para atingir o alvo e o mercado recuou, tá? Depois de ter rompido uma consolidação com força, o mercado inverteu, foi para a mínima em 10 minutos, caiu 1000 pontos. E depois da mínima veio para o topo, né? Um martelinho aqui no fundo do dia. Esse movimento vocês já estão cansados de saber. Compra no rompimento da máxima com stop na mínima. Alvo, topo anterior, tá? E a gente consegue ver aqui uma espécie de topo duplo e também o alvo sendo atingido, né? Acabei de apagar aqui, mas o alvo atingido. Coisa de 10 pontos aí, não bateu cravado. Depois que o mercado, né, atinge o alvo de FIBO, mais uma vez tenta romper esse topo, não consegue, volta a cair. E dessa vez ele consolida abaixo da média de 20 e perde esse fundo, né, abaixo dos 50%. A gente pode passar a acreditar que o mercado volta para o fundo. Tá? O fundo, no caso, era esse aqui. E a retração estava mais em cima. Desculpa. Mas ainda assim, tá? O mercado vem, perde fundo, renova fundo, faz mais um martelinho no fundo, mais uma entrada de compra, né? Quando você sabe que é o certo? Quando o mercado parar de cair, né? Esse candle foi o candle seguinte, renovou fundo, renovou topo, renovou fundo. Candle seguinte, renovou fundo, renovou topo, renovou fundo. Candle seguinte, renovou fundo. Candle seguinte, renovou fundo. Candle seguinte, renovou topo. Opa, aqui a gente pode tentar uma entrada, né? Principalmente pela leitura do candle, que é um candle de reversão no fundo. Então tem todo sentido, tá? Arriscado? Um pouco. Está contra a tendência, que está muito forte. Um mercado bastante lateral, que também é um mercado sem leis, né, que eu falo. Ainda assim, era um stop de 300 pontos e uma boa oportunidade. Considerando que aqui podia ser o fim do dia, né, a gente teria uma FIBO de fundo ao topo. E a gente podia, de repente, buscar a retração de 50 lá em 115.750. Seria uma alta aí de 570 pontos. Enquanto o stop era só de 350, então eu achava bastante interessante. O mercado de fato vem testar retração de 50, onde ele tem uma leve briga, né? Rompe a retração de 50, vai testar a retração de 50 do próprio dia de... tá. É que essa retração aqui é do próprio dia, tá, gente? A gente ainda não tinha essa informação, então vou tirar até aqui por enquanto. Tá, a gente rompeu a retração de 50, é válido que a gente acredite que o mercado volte para o topo mais uma vez, tá? Ele até faz uma bandeirona de alta aqui, o mercado rompe para cima, atinge o alvo, que era o topo, né? Rompendo aqui, o mercado abre espaço para atingir patamares mais altos. Se eu tivesse que trazer um pivô, o pivô estaria aqui em cima, muito difícil de acreditar que esse aqui vai ser um pivô, né? 60% de 2.400 pontos, ia ser mais de 1.000 pontos para cima. Então o que eu fiz foi espelhar o movimento de queda, tá? Eu basicamente espelhei esse movimento de queda, joguei para cima, primeiro alvo 117.830. É aquilo que eu falo, gente, quando eu não tenho pivô, cravou, hein? Quando eu não tenho pivô, eu uso espelhamento. Basicamente, eu replico o movimento consolidado ou o movimento anterior para o lado que eu rompe, né? Se a gente não tem pivô, a gente espelha. Não fiz nada aqui, tá, gente? O mercado estava bem bagunçado, eu operei só ações hoje, postei no Insta lá, boas operações. Enfim, os estudos têm que seguir, né? Independente de você estar operando ou não, para saber até onde o mercado pode ir, ficar antenado, estudando e tudo mais. O mercado rompe a média de 200, faz mais um pullback. Quando ele volta rompendo o topo, facinho a gente acreditar que atingiu os 117.830. E vocês já sabem, né? Por mais que o alvo do índice gosta de buscar 50%, todos e quaisquer alvos de FIBO são passíveis de correções ou até inversão. A gente já tinha um fundo, já tinha um topo. O mercado volta a cair, perde média de 9. A gente até tem um pivôzinho de baixa aqui, ó, pré-rompimento da média de 200, movimento clássico, tá? Na perda dele dá para pensar uma venda com stop nessa máxima, tá? Até daria para projetar alvo, mas vocês já sabem também, que a gente estudou ontem, o mercado expandiu. Provavelmente agora ele vai retrair 50%, né? E aconteceu bastante cedo. A gente tinha um alvo aí de 750 pontos com stop de 350, alvo de 2 para 1. Com a possibilidade da gente perder este fundo e voltar para o fundo. E olha o que o mercado faz. Perde retração de 50 e aparentemente vem querendo buscar fundo, aparentemente só não buscou porque acabou o tempo. Tá? Médias totalmente descendentes, inclusive a média de 200. Então a gente tem uma média de curto e longo prazo apontando para baixo. A gente tem um OBV perdendo fundo.
A gente tem um VIX relativamente alto, né? 30% de alta em um único dia não é normal, não é normal. Se você que está começando agora saiba que isso não é normal. Eu acho que a gente pode estar entrando em um apocalipse, gente. O que podia ser uma bandeira de alta, só uma correçãozinha, a gente pode vir testar patamares um pouco mais embaixo. Tá? Não duvido de a gente testar aí os 109 mil, que é a primeira retração que eu acredito para o dólar, para o índice, tá? Só renovando aqui, onde está o nosso último fundo. Aqui embaixo. A gente tem aqui esse movimento. Testar os 109.500 para mim não vai ser surreal. Então fiquem espertos aí para trabalhar médio. Se vocês já estão comprados, né, tenham em mente que o mercado pode cair um pouco mais. Inclusive, se perder esse 109 aqui, pode acontecer uma desgraça. Né, voltar lá para os 90 mil. Não sei se é isso que vai acontecer, não estou profetizando nada, mas é o que o gráfico sugere, caso ele continue do jeito que está hoje, tá? Inclusive, eu fiz alguns aportes, algumas ações deram boa e algumas ações viraram na minha cara. Amanhã eu vou ter que trabalhar eles aí e ter muita sorte para resolver. Beleza? Eu só esqueci de falar os pontos do intraday, né? Aí, gente. Mercado abrindo, possivelmente, acredito que vai abrir com gap de baixa abaixo desse fundo. Como a gente ainda não tem alvo, vamos ter que trabalhar com os alvos que eu citei agora há pouco, que era os 114 mil e os 112.800 pontos, se eu não me engano. Tá? Em todo caso, se o gap não for grande coisa, né, abrir com gap de baixa, o primeiro alvo vai ser o fundo de hoje, 114.800, para posteriormente buscar aqueles alvos. Ou se abrir com gap de alta, né, tem as médias de 20, a retração de 50, média de 200 e posteriormente o topo do dia, 117.860, tá? Esses são os pontos que a gente tem para amanhã, vale anotar, vale ficar de olho se o mercado chegar lá para fazer, de repente, uma contratendência, buscar uma correção, inversão, que seja lá o que o mercado mostrar para a gente. Beleza? Então fiquem, não esqueçam aí de compartilhar o vídeo com que vocês acham que pode ajudar. Não esqueçam de comentar e passar o feedback de vocês. Tá ficando bem legal as aulas. Valeu, gente. Não esquece do like, hein?